Hoje é 15 de novembro de 2023 e os objetivos preparados para hoje é falar sobre a atividade laboratorial 1.1, que é a queda livre. Relembro que já houve uma aula anterior onde eu falei sobre a atividade laboratorial 1.2, porque para mim fazia sentido falar da outra primeiro, porque ainda não tínhamos dado as leis do movimento por essa altura. Então, tenho aqui um esquema, vou explicar em que é que consiste esta atividade laboratorial e em seguida vou resolver dois exercícios, que são exercícios que já saíram em exame sobre esta atividade laboratorial. Portanto, é uma atividade laboratorial importante. O objetivo, desta experiência é determinar a aceleração da gravidade, quando temos um corpo em queda à superfície da Terra. Portanto, o objetivo desta atividade é, com cálculos, com recurso a esta experiência, chegarmos àquele valor do 9,81, que nós usamos tantas vezes. O objetivo é chegar, então, ao quê? 9,81, que às vezes consideramos aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos mudar de cor, que esta não se vê muito bem. Então, o esquema que será montado por os alunos em laboratório é algo assim deste género. Reparem, existem aqui duas células, uma célula X e uma célula Y, e há uma esfera cujo diâmetro tem que ser determinado. Portanto, uma das coisas a medir é o diâmetro da esfera, está aqui o ponto 1, e esta esfera vai ser deixada cair junto à célula X, ou seja, vai ser largada. Se vai ser largada é porque a sua velocidade inicial vai ser 0 metros por segundo. E então, mal ela é deixada cair, nós carregamos no cronómetro para contabilizar o tempo que ela vai demorar a percorrer desde a célula X até à célula Y. Então, isso é a segunda coisa que nós medimos. Temos aqui o cronómetro digital e o que ele faz é medir o tempo que a esfera demora desde X até Y. Para além disso, ainda há outro tempo que é medido, que é o intervalo de tempo de interrupção do feixe quando a esfera passa em Y. Ou seja, também medimos o tempo que ela demora a passar aqui em frente, porque quando ela passa em frente ao feixe, ela interrompe-o durante um determinado intervalo de tempo. Então, são estas as três coisas que se medem. Montamos este esquema, agarramos a bola, largamos e tiramos estas medidas. E isto vai nos permitir determinar a aceleração da gravidade daquela queda, daquela esfera. Ora, vamos tentar perceber como é que isso é possível antes de passarmos aos exercícios. Ora, vamos relembrar leis do movimento que temos já estado a falar nas últimas aulas. As leis do movimento são, na verdade, duas leis. Uma é a lei das posições, que eu vou escrever aqui, e a outra lei é a lei das velocidades. E o nosso objetivo é determinar o a aceleração da gravidade. Ora, vamos considerar que o nosso eixo, o nosso referencial, estava localizado assim aqui, no sítio de onde parte aquela esfera, de forma a que o y0 possa ser considerado zero. Para além disso, há outra coisa que pode ser considerada zero, e vocês diriam que é o v0, porque a velocidade inicial é nula, afinal de contas eu disse que a bola é largada. Então, agora que eu já cortei estas coisas, vou reescrever estas equações de forma mais simplificada. Vou fazê-lo aqui do lado direito. O y fica igual a 1 meio de a t quadrado e o v fica igual a at. Então, se eu quero determinar o a, que é o meu objetivo, eu posso recorrer tanto à lei das posições como à lei das velocidades, consoante os dados que eu tenho. Mas é possível quer com uma, quer com outra. Imaginemos que vamos usar esta. Ora, o que é que eu precisaria de ter aqui? O y é a posição, ou seja, o y corresponderia à distância entre células. Vamos supor que a bola andou esta distância aqui. Vou-lhe chamar d, distância entre células. Então, se eu aqui pusesse o valor de d, que é a distância entre células, e se pusesse no t o tempo que corresponde ao percorrer esta distância, que seria o ΔT, desde que vai da x até a y, se eu substituísse isto nesta equação, eu ficava só com uma incógnita, que é o a, e depois resolvia em ordem a e tirava o valor da aceleração, ok? Agora, se eu pegasse na outra equação, na equação das velocidades, eu teria que substituir ali
Um valor no V e um valor no T, para ficar só com o A como incógnita e assim determiná-lo. Ora, então, o valor de V que eu teria que substituir aqui seria o VY, que é a velocidade que a esfera já alcançou quando chega à célula Y. E esse valor de velocidade pode ser facilmente estimado com a seguinte fórmula, aquela fórmula mais básica que vocês já aprenderam para velocidade, que é a distância a dividir pelo tempo. Ora, só que atenção que esta distância, eu vou tirar esta letra D porque na verdade dá jeito a usar outra. Vou pôr este D, porque a velocidade em frente à célula Y pode ser determinada pelo intervalo de tempo que a esfera interrompe o feixe, ok? Este delta T aqui, vou-lhe chamar delta TY, ok? Corresponde a este aqui. E o D é o diâmetro da esfera. Porque a distância percorrida enquanto a esfera interrompe o feixe vai ser aproximadamente o próprio diâmetro da esfera. Então, com esta conta, eu consigo determinar o VY, a velocidade, quando está a passar em frente à célula Y. Diâmetro da esfera dividido pelo intervalo de tempo de interrupção do feixe. Este VY, então, que eu determinaria, usando estas duas coisas, o D maiúsculo e o delta TY, permitiriam-me substituir aqui o valor de V. E aqui neste T, o que é que eu metia? Metia o delta T, X, Y. E ficava só com o A e terminava o A. Então era outra forma possível de determinar a aceleração da gravidade, agora com a equação das velocidades. Isto ainda não foi nenhum exercício, foi apenas esmiuçar os dados que nós recolhemos e aquilo que podemos calcular com eles. Ou seja, as várias formas que há aqui para determinar a aceleração da gravidade. Ok? Se não entenderem alguma coisa do que eu expliquei, entretanto, estejam à vontade para vir falar comigo. E eu explico novamente, de um jeito diferente, o melhor que puder. Então vamos agora passar para os exercícios. São exercícios que estão no livro do IAV, pois já saíram em exame nacional. Então, eu vou ler rapidamente o enunciado. Para investigar se o módulo da aceleração da gravidade depende da massa dos corpos em queda livre e da altura da queda, um grupo de alunos usou duas células fotoelétricas X e Y, portanto, esta é a imagem anterior que eu mostrei, ligadas a um cronómetro digital e diversas esferas de um mesmo material, mas com diâmetros diferentes. Os alunos começaram por medir com uma craveira o diâmetro de cada uma das esferas. Portanto, o diâmetro aqui, neste exercício, é o D minúsculo. Há pouco considerei o D maiúsculo. Realizaram seguidamente diversos ensaios para determinarem o tempo que cada esfera demora a percorrer a distância entre x e y, chamou isso delta t queda, foi o que eu chamei há pouco o delta t de x e y, e o tempo que cada esfera demora a passar em frente à célula, delta ty, eu também lhe chamei assim há pouco. Os alunos tiveram o cuidado de largar cada esfera sempre na mesma posição inicial, situada imediatamente acima da célula X, de modo a poderem considerar nula a velocidade com que elas passavam nessa célula, ou seja, de forma a que o V0 seja zero. É isso que eles estão a dizer. Ok. Continuando. Para uma dada esfera, os alunos obtiveram os valores mais prováveis do diâmetro D e do tempo de passagem da esfera pela célula Y, delta Ty. Estão aqui os valores mais prováveis, de um e do outro. Os alunos usaram esta expressão, que foi aquela que eu mostrei há pouco, que se refere a um movimento retilíneo uniforme, para calcular o valor aproximado de VY, com uma esfera, com que a esfera passa na célula Y. Isto é exatamente o que eu disse lá há pouco. É uma aproximação que nós fazemos ao movimento da esfera quando está a passar em frente à célula Y. Podemos considerar que ele é aproximadamente retilíneo e uniforme. E eu vou já desenvolver acerca disso. Então, primeira pergunta. Explicar porque é que é possível utilizar-se esta expressão no cálculo do valor aproximado da velocidade em frente à célula Y. Então, vou explicar porquê. A célula Y era aquela que estava em baixo, ok? E a bola, quando cai, ok? Quando cai entre uma célula e outra célula, ela está a ter um movimento retilíneo uniformemente acelerado, o que significa que a velocidade está a aumentar de forma uniforme, com aceleração constante. Ora, quando eu uso esta fórmula que está aqui, para este bocadinho do caminho que a bola percorre,
eu estou a considerar que o movimento é retilíneo uniforme, ou seja, que a velocidade é constante em frente à célula Y. O que não é verdade, porque eu acabei de dizer que a velocidade vai sempre aumentar. O que acontece é que a distância percorrida em frente à célula Y, que é aproximadamente o diâmetro da esfera, é muito pequena. Então, o acréscimo de velocidade que acontece em frente à célula Y é tão pequeno, que podemos considerar por aproximação que a velocidade simplesmente foi constante ao longo desta pequena parte do trajeto. Eu vou então agora redigir uma forma de resposta com base nisto que acabei de explicar. Vou escrever aqui MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, abreviado. Continuando, os alunos obtiveram em 3 ensaios consecutivos os valores de tempo que a esfera demora a percorrer a distância entre a célula X e a célula Y, que é o tal delta T queda. E então tem aqui 3 ensaios e temos o valor delta T queda obtido. Calcular o valor experimental da aceleração da gravidade obtido pelos alunos a partir das medidas efetuadas. Ok, então vamos lá. Delta T queda, nós temos aqui 3 ensaios, então nós temos que fazer aqui uma média. Então, calculadora. Vou pegar o meu computador. Então, vou fazer a média destes valores, do delta T queda. Vou somar estes 3 e vou dividir por 3. Então, 0,2279 mais 0,2268 mais 0,2270 divido por 3 e dá-me 0,2272 segundos. Ok? Então, vou determinar a velocidade Vy quando a esfera passa em frente à célula Y, usando esta fórmula aqui, esta. Então, o diâmetro da esfera, que é 2,860, reparem que é um dado que está aqui, é dividir pelo ΔTY, que também tínhamos aqui, também é o que eu vou usar. Então, 12,3 vezes 10 elevado a menos 3. Vou pôr isto na calculadora. E dá 200, alto, alto, Andreia, que tínhamos aqui um diâmetro em centímetros. Já estava a achar estranha esta velocidade supersónica. Então, temos que pôr em metros, que é para a velocidade sair em metros por segundo. Então, 2,860 vezes 10 elevado a menos 2. Isto é para pôr em metros, está bem? Eu tinha que fazer aqui, vezes 10 elevado a menos 2. Vou pôr na calculadora outra vez. Então, isto dá 2,33. 2,33 metros por segundo. Já é um resultado sound, faz sentido. Então, vamos agora pegar, por exemplo, na lei das velocidades, tal como eu expliquei há pouco. O V é igual ao V0 mais AT, já dissemos que o V0 é nulo. Então, a velocidade, quando chega à célula Y, vou substituí-la aqui, e o T, que é o tempo que demora a chegar à célula Y, que é o T queda, que é o 0,2272. Daqui vou tirar a aceleração. E deu-me 10
10,23. Digam lá se não faz sentido. Faz sentido, está à volta de 10. É o que a gente esperava para a aceleração, é a aceleração da gravidade. Agora, calcular o valor experimental da aceleração, já fizemos. Ok, está terminado esta linha. Vamos à seguinte. A tabela seguinte apresenta algum dos valores experimentais da aceleração da gravidade expressos em metros por segundo ao quadrado, obtido pelos alunos, utilizando esferas de massas diferentes e alturas de queda diferentes. Portanto, o que é que eles fizeram depois? Eles depois experimentaram várias esferas com massas diferentes, só para tentarem perceber se a aceleração da gravidade dependia ou não da massa, e também largaram a bola, a esfera, de alturas diferentes, para tentarem perceber se a altura de queda também influenciava o valor da aceleração da gravidade. E eles preencheram este quadro. Então, a partir dos resultados experimentais obtidos, que é isto aqui, podemos concluir que o módulo da aceleração da gravidade não depende da massa. Se repararem, os valores estão ali todos à volta de 10, 10, 10,2, 10,3, 10,1, ou seja, não está a depender destas coisas que estamos a variar. Então, é não depende e não depende. É a opção D. Pronto, o próximo exercício é muito similar a este, portanto, também já saiu um exame e eu queria ainda ver este também com vocês. A figura representa uma montagem que foi utilizada na determinação experimental do módulo da aceleração gravítica. Portanto, temos aqui um esquema extremamente semelhante ao anterior, só que aqui não são as células X e Y, aqui é a célula A e B. Temos um suporte, temos o cronómetro digital, portanto vai dar tudo ao mesmo. Nos vários ensaios realizados, abandonou-se uma esfera sempre da mesma posição inicial, imediatamente acima da célula fotoelétrica A. Numa primeira experiência, mantendo as células fotoelétricas à mesma distância uma da outra, mediu-se o tempo que a esfera demorou a percorrer a distância entre as células A e as células B. Aqui chamamos de TAB. E o tempo que a esfera demorou a passar em frente à célula B. Aqui chamamos de TB. Há um bocado isso era o delta TY. Num conjunto de ensaios realizados nas mesmas condições, obtiveram-se os valores de TB, que estão aqui nesta tabelinha. Qual é, para esse conjunto de dados, o resultado da medição de TB? Ora, quando nós vamos para o laboratório, nós fazemos vários ensaios, sempre as mesmas condições, para depois conseguirmos ter um valor mais provável, ok? Então, o resultado da medição aqui vai ser o valor mais provável dentro destes três. Como é que nós o determinamos? Temos que fazer a média, e a média vai ser 8,80, até porque as hipóteses estão todas iguais, portanto tem que ser 8,80. E depois, este mais ou menos é a incerteza absoluta. E a incerteza absoluta é a diferença entre o valor médio, o tal 8,80, e o valor que fica mais longe de 8,80 aqui. Ou seja, o maior desvio. Vamos calcular os desvios todos. Então, desvios. Aqui ficaria 8,80 menos 8,84. Atenção que tanto faz vocês porem 8,80 menos 8,84 como 8,84 menos 8,80. Aqui nós estamos interessados já num módulo, ok? São desvios absolutos. Então, aqui daria 0,04. Vou repetir para a linha seguinte. Daria 0,02. E para a outra daria 0,01. Qual é o maior? O maior é o primeiro. Então, tem que ser a opção D. É o 8,80 mais ou menos, ou seja, a diferença máxima que aconteceu a este valor médio foi 0,04 milissegundos. Continuando. Dividindo o diâmetro da esfera por TB, ou seja, fazendo aquele tal diâmetro a dividir por TB, para tentar obter o VB, determina-se o valor aproximado do módulo da velocidade da esfera no instante em que esta se encontra em frente à célula fotoelétrica B. Ao determinar VB por este método, que aproximação se faz? Portanto, aqui dá para perceber que eles gostam desta pergunta, porque já a tinham feito em outro exame, já é repetida. A aproximação que se faz é aproximar um movimento retilíneo uniformemente acelerado a um movimento retilíneo uniforme, porque estamos a falar de um trecho muito curto, muito pequeno, que foi percorrido pelo corpo. Quando este trecho é tão pequenino, que neste caso é praticamente o diâmetro da esfera, eu posso considerar que a velocidade pouco aumentou, então é quase como se fosse constante. É esta a aproximação. De um MRUA a um MRU. O cálculo de VB pressupõe que a esfera interrompe o feixe luminoso da célula B pelo seu diâmetro, como eu já tenho estado a explicar.
No entanto, um erro experimental frequente decorre de a esfera interromper, de facto, o feixe luminoso por uma dimensão inferior ao seu diâmetro. Então, na verdade, isto aqui, quando eu aqui considero o diâmetro, eles estão-me a dizer que não é bem o diâmetro. Na verdade, isto aqui era um bocado mais pequeno, ok? Na verdade, aqui é um bocadinho inferior ao diâmetro. É uma aproximação que se faz. Quando este erro ocorre, o valor de VB calculado é, nós temos de ver se é superior ou se é inferior, o que determina um erro por defeito ou por excesso. É isso que temos que avaliar. Ora, se o que eu devia ter posto aqui deveria ser inferior, é porque eu considerei um valor superior. Então eu aqui considerei algo um bocadinho maior. Se eu considerei um D um bocadinho maior, como o D é diretamente proporcional ao VB, eu aqui estou a considerar um valor de VB um bocadinho maior também. D e VB são diretamente proporcionais. Então vamos preencher o primeiro espaço. O valor de VB calculado é superior àquilo que havia de ser. É superior, portanto vamos tirar estas duas. O que determina um erro por no valor experimental do módulo da aceleração gravítica. Ora, se eu estou a achar que a bola chega a B com uma velocidade superior do que a real, é porque a aceleração foi maior ainda, não é? Porque quanto maior for a aceleração, mais o corpo é puxado e cai com mais velocidade ao chegar ao fim da sua trajetória. Então é um erro por excesso da aceleração gravítica. E ficamos aqui com a opção A. Mais uma vez, se não entenderem esta explicação, digam. Seguinte, no cálculo do módulo da aceleração gravítica, que valor deverá ser considerado para o módulo da velocidade da esfera no instante em que esta se encontra em frente à célula A? Já dissemos N vezes que é zero, o valor para a velocidade. Seguinte, numa segunda experiência, variando a distância entre as células A e a célula B, foi possível determinar o módulo da aceleração gravítica a partir do gráfico do quadrado do tempo que a esfera demorou a percorrer a distância entre as células, em função da distância percorrida, ou seja, isto aqui. A partir dos valores obtidos, determinou-se a equação da reta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos do gráfico. Esta pergunta é um bocadinho mais difícil. O que eles nos estão a dizer é o seguinte: então, foram feitas várias medições, ok? Mediram-se delta y, diferentes distâncias entre as duas células e os tempos que demora a ir desde A até B. T, A, B ao quadrado. E fez-se um plot disto. Obtiveram-se aqui uns quantos pontos, não é? Claro que isto tem que ser crescente, porque quanto maior é a distância entre as duas células, mais tempo a esfera tem que demorar a chegar de uma à outra. Não é? Faz sentido. Depois de terem estes pontos, eles fizeram o seguinte: regressão linear. É a reta que melhor se ajusta. E esta reta que eles terão obtido nas suas calculadorazinhas, esta reta é que tem esta equação aqui. Reparem que isto aqui é uma reta. Isto é um y igual a mx mais b. Quanto é que é o m? O m é o 0,198 e o b é o menos 0,001. O y é o TAB ao quadrado e o x é o delta y. Estão a perceber a analogia? Então, a partir daqui, eles conseguiram retirar a aceleração, a partir desta reta. E depois eles dizem determinar o erro percentual do módulo da aceleração gravítica que eles obtiveram ao fazer esta história toda desta reta, tomando como referência o 9,8. Ok, vamos supor, os alunos foram ao laboratório, mediram estes valores, fizeram este gráfico, tiraram a reta de regressão linear. E agora eles querem a aceleração. Como é que eles vão fazer isto? Pensem da seguinte forma. Isto que está aqui tem que ser visto com uma analogia com o quê? Com a lei das posições. A lei das posições, que neste caso já dissemos que ficaria assim, não é? Sendo que o V0 e o Y0 são nulos. Agora, eu vou ter que fazer aqui uma analogia entre uma e a outra. Acho que vou passar aqui para baixo para ter mais espaço. Então, vou reescrever o que eles têm. E agora vou pegar aqui nisto.
E o que eu vou fazer é, eu vou tentar pôr esta com o aspecto da outra, com o aspecto desta. Isso significa que eu tenho que pôr o t ao quadrado isoladinho. Então vamos fazer isso. Se eu isolar aqui o t ao quadrado, eu vou obter isto, certo? Isolei o t quadrado. Agora, vou só pôr o t ao quadrado escrito do lado esquerdo. Então, agora eu quero que vocês olhem para isto e olhem para isto. E vamos fazer a analogia entre uma e a outra. Ora, este y, vamos usar aqui cores diferentes. Este y, delta y, é este y. Delta y era a distância entre as duas células, é uma distância percorrida. Este y também. Era o y da lei das posições. Logo, o númerozinho que estiver a multiplicar pelo y, que eu vou pôr aqui a laranja, este númerozinho tem que corresponder a isto aqui, que é o que está a multiplicar pelo y. Agora, vocês perguntam, e aquele 0,001? Olha, não podia ter sido descartado, podia nem estar aqui. Quando vocês fazem estas retas de regressão linear, os b's dão sempre valores muito pequeninos. E em exame nacional eles podem simplesmente até nem ser inscritos. Vocês poderiam dar esta resposta assim, ok? Então, sem preocupações com aquele 0,001. Ora, vamos igualar aquilo que eu pus a laranja. Então, 2 sobre A tem que ser 0,198. E é daqui que os alunos conseguiram retirar o A. O A é 2 a dividir por 0,198. Vamos ver quanto é que isto dá? Ora, a minha calculadora diz que isto dá 10,1. Isto foi o que eles experimentalmente conseguiram terminar. Pronto, foi isto. E agora eles pedem ver qual foi o erro deles, qual foi o erro percentual dos alunos, tendo em conta que o valor verdadeiro é 9,8, o valor de referência. Então, erro percentual. Tenho uma fórmula. Então, o erro percentual é valor obtido menos o valor de referência, em módulo, a dividir pelo valor de referência, vezes 100, para virem percentar. Então, 10,1 menos 9,8 a dividir por 9,8 vezes 100. Vamos ver qual foi o erro dos alunos. Então, 10,1 menos 9,8 a dividir por 9,8 vezes 100, 3,06% foi o erro que se obteve nesta determinação experimental da aceleração da gravidade. Então, eram estes os exercícios que eu queria ver com vocês. Ficou terminada a aula por hoje. Espero que a consigam acompanhar o mais breve possível, de acordo com as vossas agendas. Se precisarem da minha ajuda, disponham. Então, até sexta-feira.